Bem-vindos aqui no Modernidade e Ciência, sou Paulo Bittencourt e hoje nós vamos falar sobre o grande apagão dos sistemas aí, principalmente ligados ao Windows, na data que eu gravo esse vídeo. Um grande apagão cibernético. Então acompanhe esse vídeo, aproveite e se inscreva aqui no canal, acione o sininho para receber os próximos vídeos e vamos realmente para a nossa análise. Muito bem, eu não vou entrar aqui nos detalhes técnicos, vocês encontram várias matérias aí explicando a questão da atualização do software, da CrowdStrike, aquela coisa toda e tal, né? Eu vou fazer uma análise mais conceitual do que ocorreu e dos riscos que nós corremos hoje nesse mundo totalmente interligado por essas ferramentas cibernéticas. Durante muitos anos, né, na minha vida profissional, uma coisa que é a coisa mais temida é quando vai haver uma atualização de software. Isso eu estou falando para vocês já há 30 anos, né, desde quando começou a surgir toda uma questão de informatização, ainda que fosse antes da internet, dentro da sua área de rede local, né? Você tinha uma rede local da empresa, começou a se popularizar isso ali nos anos 80, uma rede local. E olha que interessante, aí vai para vocês, aqueles que não viveram essa época, o primeiro vírus que realmente foi, estou falando de vírus, não estou falando desse problema cibernético, né? Mas estou falando de vírus, né? O primeiro vírus em redes, mesmo quando você levava a informação através dos chamados disquetes, né? Discos, né? Eu ainda vou trazer aqui para vocês, tenho até hoje minha coleção de discos de 5 1/4, depois de 3,5 polegadas. Muitas pessoas nem têm a menor ideia do que é um disquete. Você tinha que gravar os programas, enfim, né? Os dados naqueles discos físicos, né, que você inseria nos flops, eram chamados flops, eram os leitores dos discos, né? E através dessa manipulação dos discos, você transmitia o vírus para outros dispositivos, porque eles eram, de certa forma, stand-alone, né? Ou eles estavam dentro de uma rede, dentro dali de uma empresa, né? Mas não estavam ligados globalmente, como é hoje a internet. Mas ainda existia a contaminação de vírus máquina a máquina, né? Quando você instalava um antivírus na sua máquina e colocava um disquete, a primeira coisa que o sistema fazia era verificar a entrada daquele disco novo e ele muitas vezes detectava a existência de um vírus ali. Mas o primeiro vírus que chamou muito a atenção, que fez um estrago muito grande, para quem não sabe, era o vírus Madonna. Ele foi apelidado de Madonna. Era ainda bastante rudimentar. Ele mostrava uma imagem com pequenos quadradinhos, né, como se fosse uma silhueta de mulher dançando, e havia um som, não era exatamente, por exemplo, hoje como uma música que você ouve pelo MP3, uma coisa, não, mas ele já conseguia modular um som e ele ficava tocando os acordes de Like a Virgin, que era um grande sucesso na época da cantora Madonna. E aquela silhueta ia dançando, girando, aquela coisa toda, e ficava aquela música Like a Virgin, tal, aqueles pedacinhos saindo ali da silhueta, simulando como se ela estivesse tirando as roupas e tal, né? Mas é uma coisa muito tosca, né? Mas isso atraía as pessoas para ficarem acompanhando aquilo, porque era uma coisa que aquilo brilhava ali na sua tela do computador. Imagina, uma coisa monocromática, não tinha nem muitos computadores com monitores com cor,
E ele ficava girando ali, like a virgin. Enquanto você ficava acompanhando aquilo ali, aquela silhueta, aquela coisa, aquela música, né? Aqueles acordes, o software malicioso estava apagando todo o seu hard disk, que a gente chamava na época de Winchester, né? Meu Winchester. Ele ia apagando e detonando com a informação irrecuperável, né? Então, quantos minutos, se você ficasse ali minutos ouvindo, porque depois ele entrava num loop, ele voltava, o sujeito ficava extasiado por aquela coisa, quando ele descobria, quando aquilo se apagava, simplesmente ele tentava acessar no hard disk dele, estava tudo apagado. Esse eu me lembro que era o primeiro vírus que realmente ficou muito famoso, Madonna, né? Muito bem. Mas no caso de hoje, todo o dano veio a partir de uma atualização. Como eu já falei para vocês, a coisa mais temida é quando você tem uma atualização. Você faz o teste em laboratório, pega uma máquina que pode simular aquela atualização, faz os testes. Quando nós fazíamos isso no passado, 20 e poucos anos atrás, a máquina tinha ali aquele software, aquela coisa, aquelas funcionalidades, às vezes um botão, uma tela, que você escolhia uma opção e tal. Mas a máquina estava ali isolada e você tinha que fazer a atualização em todas as máquinas, uma a uma. Se você tivesse uma rede, por exemplo, de caixas automáticos e assim por diante, né? Com a integração da internet, isso você pode fazer essas atualizações em rede, né? Você pode, numa grande rede, fazer essa atualização em larga escala. E aí tem um outro complicômetro, porque passou a ser utilizado que os servidores que ficavam locais nas empresas, se passou a usar o serviço da computação em nuvem. Então, a maioria dos servidores hoje, de todas as empresas, não estão fisicamente instalados nas empresas. Elas estão com um serviço que faz uma conexão, que seria ali, não propriamente a internet, porque não tem acesso de outros, mas é o que a gente ali no passado chamava de uma intranet. Ou seja, você contrata o serviço de um servidor que está na nuvem e você tem um acesso privado do servidor que você controla, o seu especialista ali em data center e tal, está controlando um servidor que não está fisicamente instalado na empresa. Ele tem que seguir, evidentemente, todos os protocolos e as atualizações do ambiente onde esse servidor está. E aí que veio o problema. Foi feita uma atualização, eu acho que é muito mais do que simplesmente uma atualização de listas, como o software é voltado para detecção de malware, como se chama, né, de softwares maliciosos. Eu acho que era uma atualização muito mais robusta, né? E uma coisa leva a outra, porque o próprio sistema operacional Windows, se vocês analisarem, de tempos em tempos, ele avisa para quem tem o sistema Windows, ele avisa que você deve aceitar que foi baixada uma nova atualização, ele quer autorização para instalar essa nova atualização. Quando vem essa nova atualização, esses protocolos, inclusive de segurança e tal, eles já vêm, muitas vezes ele aparece dizendo assim, essa atualização é para melhorar a segurança, assim, assado. Então, você tem nas plataformas uma atualização, mas você também tem o que essas empresas estão fazendo em relação aos servidores. Então, é bem provável que o problema que ocorreu, estou chutando aqui, mas eu diria para vocês que a minha lógica diz o seguinte: nós temos aí continuamente essas atualizações da plataforma, hoje o Windows 11, houve aí semanas atrás mais uma atualização, e aí alguém que está, como a CrowdStrike, fazendo uma atualização de segurança,
tem que estar concatenado com a última versão da plataforma Windows para aqueles que fizeram, por exemplo, a atualização. Certamente houve algum conflito entre aquilo que a nova versão procurou acessar nos servidores, porque eu mesmo, durante a madrugada, gosto muito de trabalhar, por exemplo, na madrugada, eu perdi a conexão com o OneDrive. Do nada, os meus arquivos que estavam em nuvem, eu não conseguia mais acessar. Simplesmente a informação é de que eu não tinha mais contato com o OneDrive. Felizmente, eu não uso só uma fonte, já por uma questão de segurança. Então, os meus arquivos que estavam, por exemplo, no Google Drive continuavam acessíveis, mas o que estava nos arquivos, nas pastas do OneDrive, não. Né? Então, certamente essa atualização desconsiderou algum dos features, né, de alguma atualização das plataformas Windows. E aí, por uma questão de segurança, os servidores, ao identificar uma incompatibilidade dessa nova versão, eles provavelmente identificaram, por olha, isso aqui é uma coisa perigosa. E aí ele simplesmente bloqueou todo o contato com o próximo link do próximo servidor que ele estava ligado. Então, provavelmente o desligamento virtual das conexões de vários servidores pelo mundo tinha a ver com o próprio sistema de segurança dos servidores que diziam, olha, isso aqui está tendo alguma coisa estranha e tal. É interessante que quem não atualizou não passou pelo problema. Então, aquelas empresas que não estavam pagando para essa empresa instalar esse dispositivo não tiveram problema. Pelo menos nesse momento não tiveram problema. Poderiam ter problema de algum ataque efetivo de vírus, mas nesse caso não tiveram problema. Quem também não teve problema? A Rússia, a China, ou provavelmente o Irã. Por que não usam Windows? Isso é interessante, eles não usam Windows. Então, o que fica aqui para nós, que é um alerta importante? À medida em que empresas como a Microsoft, elas avançam disponibilizando seus sistemas, e muitas empresas, por comodidade, por uma questão de preço, vão aderindo a um sistema massificado de computação em nuvem, né? O próprio sistema operacional, o próprio sistema. Eu nunca uso, por exemplo, só um sistema para fazer videoconferência, né? Eu disponibilizo vários, né? Porque é bem provável que, de repente, se você tem um problema na plataforma Microsoft, vai ser afetado o sistema deles lá, o Teams. Eu ainda mantenho um sistema bem antigo, que é o Skype, que não tem nada a ver com uma plataforma dessa, né? Apesar de que o Skype também já foi adquirido e tal. Mas para isso eu uso outros, né? E também a plataforma do Google, que não tem nada a ver com a plataforma da Microsoft, né? Agora, grandes data centers e tal estão migrando, né, de empresas para algum desses sistemas em nuvem, que essa foi a grande proposta. E é onde que eu quero chegar aqui finalmente para vocês. Dessa vez foi um problema de uma atualização desastrada, que a empresa certamente vai identificar qual foi o cidadão que não tomou o devido cuidado, porque sem dúvida que isso é uma falha humana, não é uma falha de sistema, isso é uma falha humana. Alguém dentro do script, eu já passei por isso, na época lá do bug do milênio, você tinha que levantar todos os aplicativos que poderiam ter algum problema na virada de 1999, quando virasse para ano 2000. O único sistema que eu estava utilizando numa corretora grande de banco que deu problema era um sistema de fornecimento de cotações em tempo real, né? E que usava um aplicativo de uma empresa terceirizada que não fez
a atualização. A empresa da bolsa que fornecia o aplicativo garantiu que aquele aplicativo estava padrão bug do milênio. Só que ela se esqueceu que existia uma empresa terceirizada que ela não foi verificar que existia no código daquela empresa que capturava as cotações ali naquela época e tal, que ela não tinha feito o acerto. E as datas simplesmente ficaram malucas quando virou o ano, né? Então, nós hoje estamos reféns dessa integração. Isso não vai mudar, isso só vai só se intensificar. Mas veja, do mesmo jeito que empresas aéreas, no momento que o sistema automatizado de check-in, que lê um QR Code, que faz o check-in automático das pessoas, libera as pessoas para entrar no avião e tal, parou de funcionar, e eles tiveram que usar caneta, papel, anotando o nome um a um dos passageiros, né? Eles tiveram que usar o bom e velho modo manual. O problema é que muitas vezes as pessoas, nas suas casas, no seu ambiente, ele não sabe mais voltar como é o manual, né? Porque ele tem lá aquele dispositivo que ele pergunta, né? Qual é a farmácia? Qual a temperatura hoje? Não sei o quê. Você vai se tornando refém de um dispositivo cibernético que está resolvendo o seu problema. Será que você sabe resolver o problema sozinho? É claro que a máquina resolve muitas vezes de uma maneira muito rápida, né? Nesse exemplo da temperatura, você sabe ler um termômetro? Você sabe ler um termômetro, se você colocou ele do lado de fora da sua casa? Você sabe ler a escala, né, do termômetro? Não, você muitas vezes só sabe agora perguntar, né? Você sabe cozinhar? Nem que seja uma coisa básica, né? Você sabe se virar com uma caixa de fósforo, uma vela, né? Um fogareiro, né? A querosene, ou simplesmente a gás em vez de pedir comida pelo aplicativo? Será que você sabe? Quantos dias você... Faça essa pergunta. Quantos dias você sobreviveria sem energia elétrica, né? Sem internet, sem ligação com o mundo? Você sobreviveria? Você tem reservas na sua casa para sobreviver? Ou você tem, por exemplo, todo o seu dinheiro está no celular, numa moeda virtual, que aí não funciona, porque de repente teve uma grande pane, por exemplo, uma grande, gigantesca tempestade solar, isso é muito provável que ainda aconteça, destruindo boa parte dos satélites de comunicação. Então você não tem contato mais com o seu banco, você pode ir em algum lugar, mas você não consegue fazer a transação. Você diz para a pessoa lá da mercearia: não, mas eu gostaria de comprar isso aqui, mas eu não consigo, porque está totalmente fora do ar. Ele falou: eu também, eu aqui na minha loja, né, no meu armazém aqui, eu também estou totalmente fora do ar. Como você já não está usando provavelmente muito dinheiro em espécie, você vai pagar como? Então é melhor que você tenha uma reserva de água potável, fósforo, alguns enlatados, produtos como, por exemplo, macarrão, que não são perecíveis e tal. Que se você tiver uma vela, o fósforo, veja a situação. Eu estou à luz de velas, mas eu tenho como esquentar a água para fazer alguma comida e tal. Infelizmente, grande parte das pessoas já perdeu essa capacidade dela se virar sozinha numa condição que ela não tem energia elétrica, que ela não tem acesso a alguma transação eletrônica, por exemplo, do dinheiro. Não vai ter iFood chegando na sua casa. Não tem, porque está tudo conectado. Então, sugiro que você pense a respeito. Porque esse tipo de problema, que hoje, claro, ocorreu com uma questão de atualização, mas ele demonstra uma fragilidade que, assim, se esse sistema cair por qualquer outro problema, há uma guerra, não sei o quê, você sabe que se uma bomba atômica for
explodida em alguma camada da atmosfera, ele vai fritar uma quantidade enorme por causa da ionização de toda aquela radiação que vai ser colocada naquela órbita, e todos os satélites estão mais ou menos na mesma altitude. Ele vai destruir centenas de satélites, né? Então, antes de ter uma guerra atômica com ogivas direcionadas para outras cidades, a primeira providência é destruir a rede de satélites que está orbitando o planeta. Será que você consegue sobreviver algumas semanas por meios próprios? Você tem carvão, por exemplo, para de repente fazer alguma coisa, nem que seja uma carninha ali, fazer uma carninha, mas você precisa de fósforo, precisa de alguma coisa para uma carninha. Pense a respeito disso. Pense a respeito de quanto você está se tornando totalmente dependente de um sistema global que tem que estar funcionando eletronicamente, e você se tornou refém e você não sabe fazer nada. Você não sabe fazer nada. Você não sabe fritar um ovo. Então, estou brincando aqui, mas é verdade, né? Pense a respeito disso. Obrigado para quem acompanhou o vídeo até esse momento aqui no Modernidade e Ciência. Mais uma vez, peço, se inscreva aqui no canal e acione o sininho para receber os próximos vídeos. E torça para que nada aconteça com a rede mundial de computadores.